Olá pessoal, dia 1 de treinamento até dia 18. O cronograma da apresentação TCC saiu hoje, na verdade saiu ontem, né? Dia 10. Aí no cronograma eu vou apresentar no dia 18, que vai cair de hoje a 8, quarta-feira, o horário 4 da tarde. Então, a partir de hoje eu vou treinar todos os dias e vou gravar toda a apresentação treino que eu fizer. Aí vamos lá, vou fazer essa de agora. Em seguida eu vou comprar uma blusa social. Fui vestir umas blusas que eu tinha aqui, velho. Da época que eu era gerente de loja. Nenhuma coube em mim. Tô grandão. Tá. Vamos lá, né? Vou simular aqui o slide. Deixa eu ver. F10? Não. F12. Também não. Tá. Vou testar aqui que eu tenho que usar isso aqui no dia, ó. Dá um clique e o slide passa. Eu tive que enxugar meu slide porque tava com 24 páginas. Tive que eliminar 4 aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Olá a todos. Meu nome é Miqueias. Sou aluno do 10º semestre do curso de Direito. Hoje darei início à apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça. Trabalho este que teve como orientadora a professora Andressa Bertão. Bom, quando se fala em Defensoria Pública e o papel desse órgão no acesso à justiça, esse tema é de grande relevância, sobretudo em países com alta taxa de desigualdade social. E como expresso na Carta da República, a partir do seu artigo 3, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é reduzir as desigualdades sociais e regionais, o que fica implícito que o nosso país, sim, é um país desigual, e nesse contexto, o acesso à justiça, a partir da Constituição de 1988, é um direito social, expresso lá dentro dos direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, e a Defensoria Pública é o instrumento para se garantir esse direito. Nesse sentido, a Defensoria Pública ela objetiva não apenas prestar assistência jurídica, mas também assistência judiciária. Bom, nosso problema de pesquisa se resumiu ao seguinte questionamento: de que forma a Defensoria Pública contribui para a efetivação do acesso à justiça e quais são os principais obstáculos enfrentados por essa instituição no cumprimento da sua missão constitucional? Nosso objetivo geral foi analisar o papel da Defensoria Pública no acesso à justiça, considerando os desafios e as estratégias adotadas por esse órgão para superar os obstáculos enfrentados. Nossos objetivos específicos, que foram 3, consequentemente transformados em capítulos do nosso material teórico, que logo adiante estaremos explicitando sobre cada tópico. Objetivo 1 foi examinar a evolução histórica e o desenvolvimento institucional da Defensoria Pública. Objetivo 2, identificar e analisar os principais obstáculos enfrentados pela Defensoria Pública na efetivação do acesso à justiça. E, não menos importante, tivemos como objetivo também discutir as medidas práticas adotadas por outras jurisdições que poderiam ser aplicadas para melhorar o funcionamento da Defensoria Pública no Brasil. A justificativa do nosso trabalho, ela reside na necessidade de entender os mecanismos que garantem o acesso à justiça e como a Defensoria Pública pode ser aprimorada para cumprir a sua missão, segundo o artigo 134 da Constituição Federal. Fundamentação teórica. Bom, jurisdição e acesso à justiça surgiram de uma evolução histórica. Então, inicialmente, ou melhor, no passado, o Estado ele não possuía o monopólio estatal, ele não regulava as relações sociais. Então, as partes, quando tinham um problema, elas resolviam entre si através da tutela, né, através da força, em detrimento da razão jurídica, e posteriormente, através da arbitragem, onde uma terceira pessoa imparcial era eleita pelas partes e essa pessoa decidia a lide. E aqui é importante mencionar que assunto que se fala de autotutela e arbitragem são assuntos que aprendemos lá no 2º semestre ou 7º, através das disciplinas TGP, ou até mesmo MASC, Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos. Bom, nesse contexto, com o passar do tempo, e principalmente após o surgimento da teoria da repartição dos poderes, teoria esta expressa
num livro clássico, O Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, já no século XVII. Só a partir daí o Estado ele passou a ser o detentor da jurisdição. A partir daí ele começou a jurisdicionar. A tutela jurisdicional passou a ser do Estado, ou seja, ele passou a ser o detentor do poder de aplicar e dizer o direito. Ele passou a regular as relações sociais. E juntamente com a monopolização, o Estado ele tornou-se o responsável exclusivo em proporcionar o acesso à justiça, distribuindo a justiça àqueles que tivessem necessidade ou àqueles que a invocar. Então, de um lado, ele evocou para si a tutela jurisdicional e de outro, em matéria de direitos civis subjetivos, ele faculta o interessado a tarefa de invocar o judiciário. Em outras palavras, aquilo que aprendemos lá no artigo 2 do Código Processual Civil, princípio da inércia da jurisdição. Se uma pessoa tem um direito violado, ela precisa provocar o judiciário, que permanece inerte, que só a partir daí, a partir da provocação, é que vai agir, que vai jurisdicionar naquele caso concreto. É o princípio da inércia da jurisdição, presente no artigo 2, como dito, do novo CPC de 2015. Histórico do acesso à justiça no Brasil. O acesso à justiça no contexto do Brasil, antes da primeira Constituição de 1824, o primeiro entendimento que remete à concessão de justiça gratuita, estavam presentes nas ordenações filipinas. Essa garantia fundamental prevista no direito brasileiro, ela surge, garantia fundamental prevista no direito brasileiro, a primeira vez, garantia fundamental prevista no direito brasileiro do acesso à justiça. A garantia fundamental prevista no direito brasileiro do acesso à justiça surge pela primeira vez na Constituição de 1934, a chamada Garantia da Assistência Judiciária. Ela se estende a todas as constituições até a Constituição de 88, com exceção na Constituição de 1937, que foi o período ditatorial, não havia previsão da garantia de acesso à justiça. Nesse contexto, a assistência judiciária continuou como dever do Estado. Preciso melhorar esse slide. No mundo ocidental, o interesse ao acesso à justiça, segundo um dos teóricos que embasa o nosso trabalho, ele resultou em 3 ondas de desenvolvimento. Teórico esse chamado Capelletti e Bryan Gardner. Segundo ele, as ondas de acesso à justiça iniciaram-se em 1965 e seguiram uma ordem cronológica. A primeira onda ela consistiu na assistência judiciária gratuita, objetivando prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. A segunda onda preocupou-se com a representação dos interesses difusos e coletivos. E a terceira onda preocupou-se em criar mecanismos ou procedimentos usados para prevenir disputas nas sociedades modernas. No Ocidente, os primeiros esforços na efetivação do acesso à justiça concentraram-se em proporcionar os serviços jurídicos para os pobres. Nesse sentido, surgiu, nesta época, o sistema judicário, que era algo aplicado na Áustria, Inglaterra, França e Holanda, que era o sistema através do qual a assistência judiciária era um direito para todos que se enquadrassem nos termos da lei. Esse sistema chamado judicário, ele tinha como finalidade proporcionar a representação que a pessoa teria se pudesse pagar o advogado. Em contrapartida, surgiu nos Estados Unidos os advogados remunerados pelos cofres públicos, com objetivo diverso do sistema judiciário, e ele se destaca justamente com a preocupação de conscientizar os pobres de seus direitos, e os escritórios eram localizados em bairros carentes. Então, havia uma quebra de barreiras, havia facilidade de acesso. Enquanto o sistema judiciário ele preocupava em prestar uma assistência judicial, uma mera representação, os advogados remunerados pelos cofres públicos eles iam além, prestava assistência judicial e também assistência jurídica, prestando aquela consultoria, auxílio, prestando orientação judicial e extrajudicial. E aqui cabe o seguinte questionamento: levando em conta esse material teórico que embasou o nosso trabalho, o que isso tem a ver com a temática da Defensoria Pública no Brasil? Bom, o modelo de defensoria que temos a partir da Constituição de 88 é justamente a junção do sistema judiciário com os advogados remunerados pelos cofres públicos. Defensoria Pública no Brasil. Como dito, a Defensoria Pública no Brasil ela tem uma previsão constitucional a partir da Constituição de 88, onde o legislador ele traz de forma clara a missão da Defensoria Pública,
os princípios norteadores e os deveres e direitos dos servidores. Então, no capítulo 4 das garantias essenciais da justiça, seção 4, a Constituição prega o seguinte: a Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a defesa em todos os graus necessitados e a promoção dos direitos humanos. Os princípios que norteiam a Defensoria Pública é a unidade, indivisibilidade e independência funcional. E um artigo, que é o artigo 5º e um inciso, que fundamenta a atuação da Defensoria Pública é o inciso 74, onde o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiência de recursos. Então, quem prestará essa assistência? Qual o órgão utilizado? É a Defensoria Pública. Bom, a metodologia utilizada na pesquisa do nosso trabalho de conclusão de curso foi a revisão de literatura, né, uma revisão legislativa e bibliográfica, com foco na análise de textos acadêmicos, legislações, documentos institucionais e obras de referência sobre o tema. Bom, quais os desafios enfrentados pela Defensoria Pública no cumprimento da sua missão constitucional? Bom, é possível visualizar aí, a partir do que foi dito, a falta de recursos, né, humanos. O órgão ele tem uma alta demanda e pouco servidor público. Temos a questão dos cortes orçamentários, o que compromete a qualificação dos serviços prestados. Temos a preferência pelo... Aqui eu preciso eliminar esse tópico. Temos a preferência do governo por advogados dativos, a contratação de servidores. Então, só existe advogados dativo no Brasil porque não há um investimento na Defensoria Pública, né? Porque se o Estado quisesse, ele realmente iria investir na contratação de servidores, na qualificação dos servidores, e, consequentemente, isso acabaria trazendo benefício a médio e longo prazo. Pois mesmo após 37 anos da criação da Constituição de 88, se tem no Brasil ainda advogados dativos, né? Que, para quem não sabe, é onde o juiz da comarca ele acaba indicando o advogado para atuar como se fosse defensor público. Bom, nós temos também aí a questão da infraestrutura deficiente, né? Falta de estrutura. E aqui um exemplo claro, aqui na cidade, por exemplo, a Defensoria Pública está localizada no centro da cidade, onde se tem onde se está localizado num formato de casa, enquanto o Ministério Público tem prédio próprio ao lado do TJ, numa localização privilegiada, que é ali no alto da prefeitura. Então, claro, nosso trabalho ele foi uma pesquisa macro, mas trazendo para a nossa realidade é possível visualizar que há sim essa deficiência, esse desafio enfrentado pelo órgão. Há também o excesso de demandas, que é como foi dito, há casos de mais e profissionais de menos, o que acaba comprometendo a prestação do serviço jurisdicional. Então, como a Defensoria Pública, mesmo diante desses desafios, ele tem cumprido o seu papel, né, de promover o acesso à justiça. Bom, mesmo assim, diante desses desafios, ela tem promovido a orientação jurídica, tem prestado a defesa dos direitos fundamentais, tem promovido os direitos humanos, tem atuado de forma integral e gratuita, né? Portanto, a Defensoria Pública é o principal órgão responsável pelo acesso à justiça e pela efetivação da assistência jurídica integral e gratuita, conforme a Constituição de 88. Bom, dentre os modelos e propostas, os modelos internacionais que podem ser aplicados no Brasil, nós temos aí a ampliação da Defensoria Pública Comunitária, que é a descentralização do atendimento, algo aplicado no Canadá, onde pode sim ser replicado no Brasil. Então, imagina você ter servidores públicos em bairros carentes. E aqui trazendo para a nossa realidade, tem um defensor público com atendimento semanal no bairro Cachoeirinha 1, Cachoeirinha 2. Um defensor público no bairro quilômetro 3, quilômetro 4. Então, ter essa aproximação com a comunidade com certeza traria benefícios. A implementação de IA. Então, é algo que é aplicado na Estônia, no Reino Unido. Então, imagine você ter um site ou até mesmo uma tela, touchscreen, na Defensoria Pública, onde a pessoa pudesse narrar os fatos e, a partir daí, ela iria ser orientada se há necessidade de um atendimento presencial ou não. Outro modelo que poderiam ser aplicado no Brasil é a especialização de defensores públicos, onde defensores públicos, o que ocorre na Espanha, eles participavam ativamente na formulação de políticas públicas quando se trata de temáticas como habitação, educação e saúde, influenciando na construção de normas mais justas para populações vulneráveis. Imagine você ter uma pessoa que está nas trincheiras, vendo os problemas sociais de perto, e ele está na outra ponta em parceria com o Poder Legislativo, o Poder Executivo, na criação de políticas públicas para essa mesma população. Então, algo que realmente traria benefícios a médio e longo prazo. Bom, em conclusão, nosso trabalho... O acesso à justiça não se limita ao acesso ao Poder Judiciário, e o órgão da Defensoria Pública ela exerce um papel fundamental, né, prestando assistência jurídica, judiciária e a justiça gratuita, que são pilares fundamentais para a promoção da igualdade e da justiça social no Brasil. E a atuação desse órgão
independente de sua condição financeira, ela tem prestado para os vulneráveis, promovendo a igualdade, a equidade e a proteção de direitos fundamentais. Desde já agradeço a atenção de todos. Sigo aberto para perguntas.